Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Eugênio, uma coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre o Vasco. Porque o Vasco para mim é um dos times mais difíceis de analisar do ponto de vista administrativo hoje, porque eu não entendo muito bem qual que é o médio prazo do Vasco nessa situação que o Vasco se encontra, né? O Vasco foi vendido e depois houve uma liminar. Me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando alguma bobagem, mas houve uma liminar que cancelou a venda da SAF para a 777 e voltou o poder ao clube associativo, agora representado na figura do Pedrinho, que é o seu presidente. Tá bom, beleza. Só que o Vasco tem lá a sua folha salarial, tem as suas dívidas que já tinham. O que ficou de dívida? O que a 777 pagou? O que eles não pagaram? Da onde surge essa grana que o Vasco tem usado para pagar a sua folha, que hoje é mais cara do que era alguns anos atrás? Como que o Vasco hoje, com todo esse imbróglio administrativo, ele sobrevive? Porque, para quem vocês não viram, mas fora do ar, você elogiou, você acha que o Pedrinho está fazendo um bom trabalho. Me explica um pouquinho como que o Vasco sobrevive hoje. Eu também tenho essas dúvidas. Eu também não sei. Imagino que deva haver uma entrada de recursos constante lá, de pagamento de receitas que o clube tem, de patrocínios, de transmissões de TV, de rendas e de classificações. Isso deve acontecer. Mas, sinceramente, eu não tenho como te explicar o que faz o Vasco estar administrativamente caminhando. É claro que não está sobrando. Sim. O que está sendo feito hoje pelo Pedrinho ele tem o elenco que já tinha. Ele não fez contratações. Veio o Coutinho, mas... O Coutinho numa situação muito específica, né? Mas, basicamente, o grosso do elenco é o que já estava lá, deixado pela 777. Você acha que tem ainda muito pano para manga para dar essa briga judicial aí entre 777 e Vasco? Ou você acha que dificilmente esses caras voltam? Eu acho que dificilmente voltam porque a 777 entrou numa crise global, né? Então ela está com problemas não só no Vasco, mas em todos os lugares onde ela atua. Então ela está revendendo os passivos e está tentando encontrar soluções. Se ela tivesse numa boa situação, tranquila, administrativamente falando, não estivesse tendo que se comprometer com várias outras questões, eles estavam tentando comprar o Everton, por exemplo. Sim, pouco tempo atrás. Chegaram a emprestar um monte de dinheiro para o Everton. Aí alguém foi lá, comprou a dívida do Everton com eles, deu o dinheiro para eles. Então, como eles têm problemas em todo o planeta, eu acho que eles estão meio que deixando de lado aqui. Como eu acho que já estavam fazendo. Mesmo antes dessa liminar. E eu acho que é isso que motiva o Pedrinho aí. Peraí, porque teriam pego um empréstimo em nome do Vasco, da SAF do Vasco. Nossa, cara. Para tentar quitar outros problemas e tal. Tem uma questão de legislação brasileira que permite a tomada de empréstimos que outros lugares não permitem. Eu, sinceramente, administrativamente, eu não tenho essa profundidade para te falar. O que eu posso te falar é que acho que o Pedrinho ele tem feito um bom trabalho na gestão do que é possível hoje, do dia a dia do clube. No ambiente do relacionamento interno com os jogadores, comissão técnica, as coisas parecem hoje muito saudáveis internamente. A colocação do Paiva como técnico, a efetivação dele funcionou muito bem, mas eu acho que também tem o suporte no dia a dia de pessoas que têm o histórico do clube, e eu acho que isso é importante. Ele é um cara que cresceu dentro do Vasco, ele chegou lá criança. Então passou do futsal para o futebol de campo, categorias de base, time principal. Então ele conhece a tia da cantina, sabe? Ele conhece o cara que limpa o vestiário, ele, sabe? Ele tem uma cultura de clube e de relacionamento com a torcida que a 777 sequer sonhava. Os caras nem vinham aqui. Raramente vinha alguém da 777. Botavam aqui um gestor
E esse gestor tinha que ir lá, muitas vezes, fazer reunião fora do país para tentar dizer o que estava acontecendo. Então, você não consegue resolver os problemas do dia a dia. Então, assim, esse respaldo que o Pedrinho tem de conhecimento de futebol, que a gente viu ele como comentarista, Muito bom. conhece muito de futebol, levou o Felipe, que é o parceiro, né, de muito tempo dele, para atuar junto com ele na gestão do dia a dia do departamento. E eu acho que ele está conseguindo mudar o astral do Vasco. Sabe? Trouxe para o clube uma reidentificação com a torcida, criou um ambiente dentro do vestiário que está permitindo o time ser competitivo como não era há muito tempo. Agora, ele tem um grande problema de lidar com questão financeira. E aí, nesse sentido, você acha que o plano é trabalhar mais pés no chão para voltar ao Vasco ser um clube associativo forte? Não associativo, né? Porque não deixou de ser, né? Virou SAF, independentemente de ter um dono ou não. Mas, assim, de ser dono da sua própria, do seu próprio futebol novamente? Ou você acha que a intenção é vender isso novamente para um outro parceiro? Eu acho que a intenção é buscar um novo parceiro, mas que imagino que em outras bases. Sabe? Não é assim, ó, toma aqui você, o dono, você se vira. Não. Uhum. Vamos ter uma gestão compartilhada. Buscar mais um investidor do que exatamente alguém que vai gerir o futebol. Isso eu estou falando de fora, tá? Uhum. Mas pelo que eu já depreendi de algumas declarações que vi do Pedrinho. Porque a grande questão dele com a 777 é que ele não era ouvido. Ele era ignorado enquanto presidente do clube. A rainha da Inglaterra chamavam ele. E aí ele tomou o poder. E é claro que o Vasco precisa de investimento. E se conseguir investidores de fora que tenham diálogo, eu acho que é o melhor caminho. Mesmo que você entregue a gestão, mas que tenha voz ativa dentro dessa gestão, que participe. E a gente está vendo o quão importante é alguém que conheça o dia a dia do clube dentro de uma gestão esportiva. É assustador como o Vasco ficou nessa situação tipo, desde o Eurico, né, cara? Então, o Pedrinho é a renovação de um quadro político do Vasco que se desfez, né? O Vasco, ele é um clube da colônia portuguesa, né? E por muitos e muitos anos só teve presidentes portugueses. E o Eurico foi uma figura que apareceu dentro do clube com muita força, com muito trabalho de bastidores, mas ele perde uma eleição importante, histórica, no Vasco dos anos 80 para o Calçada, que tinha a maior parte da colônia na mão. Só que o Calçada faz que é o momento de maior sucesso do Vasco. Ele ganha do Eurico na eleição e ele traz o Eurico para a diretoria. E isso é um exemplo do quê? De união do clube. Uhum. Eu ganhei de você, mas eu reconheço que você tem algo a contribuir. E coloca o Eurico como vice de futebol. É o melhor momento do Vasco, porque o poder máximo é do Calçada, mas quem se desgasta no dia a dia é o Eurico. Que é aí que ele ganha as destaque, brigas, né? Sim. E aí o Calçada já mais velho, já chega um momento que ele sai de cena e naturalmente o Eurico assume o time. Só que o Eurico faz o contrário. O Eurico se isola no poder. Ele passa a se confundir com a imagem do clube. E aí fica difícil, né? E aí é a derrocada. A derrocada do Vasco começa quando o Eurico vira presidente. E o primeiro ato é colocar o SBT, a logo do SBT na camisa na final Da João Avelange. da João Avelange, né? Que já é em 2001, né? Um campeonato de 2000. Dali começa a derrocada do Vasco e até hoje o time não saiu do buraco. E aí tem o Roberto, que é um sopro, né, de uma tentativa de algo diferente, mas o Roberto também se isola. Porque o Roberto chega como representante de uma oposição fragmentada. Não tinha ninguém da oposição com força suficiente para tentar ganhar do Eurico numa eleição. O Roberto, como ídolo, ele une todo mundo. Só que ele não tem a capacidade de manter esses grupos todos unidos. Então vai saindo um, sai outro. E no segundo mandato do Roberto, que ele se reelege, ele fica isolado. Ele fica sozinho. E aí o clube enfraquece de novo. E isso permite a volta do Eurico, que foi pior ainda do que o primeiro período dele como presidente. E aí a gente viu o que acontece com o Vasco. Desde então, veio a SAF, que era uma esperança de uma mudança, mas a SAF escolhida pelo Jorge Salgado, que era alguém que também era
já foi vice-presidente do Eurico e tal. Mostrou-se uma escolha equivocada, né, da 777. E agora o Pedrinho é a novidade. É o ex-jogador que não participava desse processo político. Ele não tem nada ligado ao euriquismo, assim? Não tem. Ele chega com outro grupo, é um grupo de ex-jogadores, um grupo de pessoas que nunca estiveram no poder no Vasco. E ele, com a credibilidade que ele ganhou, enquanto comentarista, enquanto um ex-jogador muito querido pela torcida, muito identificado com a torcida. Você vê que nos momentos de crise, assim que ele assumiu, a torcida fazendo lá barricada na porta do CT, ele para o carro e vai conversar com os caras. E os caras respeitam. Porque tem no Pedrinho, identificam nele alguém que tem história dentro do clube, que tem amor pelo clube. Acho que isso é muito importante. O Vasco é teu time de infância, né? Sim, Vasco foi meu time de infância. Eu deixei de ser torcedor com o tempo, né, Rodolfo? Isso que eu queria As saber. pessoas às vezes História não curiosa. aceitam isso. Me conta, por quê? Cara, porque você trabalhando... cada um é cada um, tá? Claro. Eu não tô aqui para dizer que o certo é certo, o errado é errado. Comigo aconteceu assim. Você vai trabalhando, vai se distanciando do torcedor. Eu nunca mais fui para uma arquibancada. Por muito tempo eu cobri, por exemplo, o Fluminense, né? Fui setorista do Fluminense por 5 anos. E a primeira vez que eu senti algo estranho foi uma vez que o Fluminense jogou com o Vasco uma Copa do Brasil e eu me peguei torcendo pelo Fluminense, para que o Fluminense passasse. Falei, tem uma coisa estranha. Porque, para mim, eu estava vivendo o dia a dia do Fluminense de forma muito intensa. Profissionalmente seria melhor. Mas estava ali, eu vivia todos os treinos, todas as viagens, estava em todos os lugares, conhecia todo mundo e queria que fosse adiante. Eu falei, poxa, tem algo estranho. E a coisa vai passando com o tempo, e você vai se distanciando mesmo do dia a dia, você passa a olhar... Eu sou assim, né? Você passa a olhar com mais distanciamento mesmo. Com uma coisa... E começa a ver muita coisa errada também, né? Você começa a conhecer os bastidores. Pô, não adianta você ficar esquentando a cabeça com coisas que você está vendo que estão erradas e que não vão melhorar e tal. E quando eu fiz a transição de repórter para comentarista, eu cada vez mais me apaixonei pelo jogo em si. Então, assim, eu gosto do time que está jogando bem. Sabe? Eu gosto de entender as soluções do jogo. Assim, eu torço para quem está naquele momento tá me agradando enquanto time. E aí... Seus filhos não torcem pro Vasco? Não, os dois são flamenguistas. Caramba! E por opção Por opção. própria. Por opção.